Então vamos lá, né, pessoal? Vamos estudar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, tá? Nasci em Marília, outro dia eu falei, minha cidade, Marília, né? Nasci em Marília, São Paulo, mas vivi desde os 4 anos até alguns anos atrás eu vivi em Rolândia, no Paraná, perto de Londrina, né? E Arapongas, Cambé, Jaguapitã, todas essas cidades aí. E estamos aqui em Campina Grande, na Paraíba agora, né? Dando continuidade aos nossos trabalhos aí, né? Vamos então, pessoal, dar sequência ao estudo do livro Desobsessão, do André Luiz, tá? Através de Francisco Cândido Xavier, nós estamos no capítulo 37, Esclarecimento, a respeito da doutrinação, né? Do esclarecimento aos irmãos que se comunicam nas reuniões mediúnicas. Eles podem se comunicar, eventualmente, de surpresa, às vezes num familiar nosso, ou às vezes num companheiro de trabalho que está num processo obsessivo, você não sabe. De repente ele tem mediunidade, incorpora, o que você faz? Então, é importante que a gente saiba o que fazer, né? Saiba como falar, como conversar com os espíritos, como ajudar em situações como essas, tá? Ok, vamos lá. A gente já havia começado, né? Então nós vamos dar continuidade aqui, né? A conversação na reunião mediúnica, né? Aqui a gente está sempre conversando em termos da reunião mediúnica. Mas o que serve ali para a reunião, muita coisa pode servir para o dia a dia, caso surja a necessidade de conversar com o espírito, né? A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante. Mesmo que haja motivos de indução ao azedume ou à hilaridade, né? Pode ser que a comunicação ela nos induza, né? Pode ser que ela nos induza ao azedume, à irritação. Às vezes o espírito debochado, um espírito brincalhão, um espírito irônico, sarcástico, né? Ele tende a produzir uma sensação de irritação, de impaciência em nós. É normal que a gente sinta isso, mas é normal também que a gente vai aprendendo a não ceder a esse tipo de sentimento durante a comunicação, né? É importante que a gente vá absorvendo essas energias que o Espírito traz. Por que ele faz isso? É porque ele ainda é assim. Cada um tira daquilo que tem dentro de si. E nós não podemos exigir que um Espírito que vive uma situação de desarmonia interior apresente a harmonia externa, né? Nós não podemos exigir isso. Cada um fala do nível em que está. Cada ser humano expressa o nível em que se encontra, tanto na matéria quanto na vida espiritual, não é? Então, não entendamos isso como uma ofensa pessoal a nós. Não entendamos como uma... Pode até ter uma questão pessoal, de repente o espírito tem alguma coisa contra mim, e eu prejudiquei ele no passado. Pode acontecer, né? Questões pessoais. Mas a maioria não é de questão pessoal. A maioria é de sofrimentos e é de revoltas contra a vida, contra todos, né? Contra o bem, contra a casa espírita, né? Contra Jesus, né? Então, não levemos para o campo pessoal no sentido de nos ofendermos. Entenda que o que o espírito está expressando é a doença dele, é a patologia dele, é o desequilíbrio dele. E a princípio não tem a ver com a gente, né? Tem a ver naquele momento porque você pode ajudar, né? Mas não é uma ofensa pessoal, né? Entendamos que a pessoa que está mal-humorada, ela vai sair por aí mal-humorada. A pessoa que está enraivecida vai sair por aí enraivecida, né?
E nós podemos compreender para perdoar e ajudar, né? Seria isso, né? Por isso nós vamos conversar, é uma conversa, pessoal. Conversar com o espírito é como a gente conversar com o encarnado, né? Chega um encarnado perto de você, chega uma pessoa perto de você. Você nem conhece ela, mas ela chega nervosa, irritada, né? Agressiva. Tá? A tendência que dá na gente é de recuo, né? Só que na hora da reunião mediúnica, você está ali para ajudar. Então, você vai perguntar, como é que está, meu irmão? Né? O que aconteceu com você para você estar desse jeito, né? O que aconteceu? O que a gente pode ajudar? Né? Como a gente faria com qualquer pessoa, né? Então a gente vai tentar entender do que aconteceu com o espírito, né? Por que ele está com esse ódio todo? Aí ele vai começar, muitas vezes ele começa a falar, aquela pessoa que vocês estão ajudando lá, aquilo ali não vale nada, ele me prejudicou, acabou com a minha vida no passado, então aí a gente vai entendendo a gente vai entendendo a problemática do espírito, né? A gente vai entendendo o porquê de tanta revolta, tanto sofrimento, tanto ódio, né? Então, a partir dessa compreensão, né, a gente tem que deixar o espírito falar, deixa ele falar, ele vai, né? Ele vai esbravejar o ódio que ele está. É importante porque é uma catarse. É uma catarse, uma liberação de conteúdos. Né? A reunião mediúnica é uma terapia de grupo. E os espíritos necessitados, assim como nós, somos os pacientes dessa terapia de grupo, tanto encarnados quanto desencarnados. Né? Mas os espíritos que chegam aflitos, eles vão falar das aflições deles. E nós vamos ouvi-los, e aí nós vamos fazer algumas propostas de mudança, né? De melhoria, tá? Então, opa, peraí, peguei errado. Então nós vamos conversar para edificar, para construir alguma coisa. Nós não vamos impor nada ao espírito. Nós vamos conversar. Nós precisamos entender para poder ajudar melhor, né? Sem qualquer toque de impaciência, embora ele vá gerar, ele pode gerar uma certa impaciência em nós, mas nós temos que transformar isso aí, né, em compreensão, em ajuda, né, em paciência, né, ou desapreço ao comunicante. Né? Nós não devemos demonstrar desapreço ao comunicante. Ele já tem problema demais. Né? Ele já traz problemas demais para nós colocarmos mais um problema, para nós o envolvermos com o nosso desapreço, com a nossa irritação, com o nosso mau humor, né? Então nós não temos esse direito de aumentar a carga de sofrimentos que esses irmãos trazem para nós, tá? Mesmo que venham nos ameaçando, mesmo que venham nos ofendendo, mesmo que venham nos debochando, não importa. Isso tudo é o tamanho do sofrimento dele. Isso tudo entenda como sendo o tamanho da dor que ele traz. É tão pungente, é tão grande, é tão intensa, que é o tamanho do ódio que ele volta contra a gente, é o tamanho da malícia, da perversidade, é o tamanho da dor que ele tem dentro dele. Ok? Tudo fica guardado, viu, pessoal? Tudo fica salvo no Facebook, vai ficando também, né? Só que é mais difícil de vocês irem acessando os estudos, porque é difícil, né? A gente ir recuando muito para trás, assim, é complicado no Facebook, né? Mas fica tudo no YouTube, tá? Então, quem quiser acessar o nosso YouTube, nosso canal ali, tem todos os estudos que a gente vai realizando. Tá bom? Tá tudo ali em sequência. Então vamos lá.
E também, aqui só para terminar esse tópico aqui, né? É, a gente evitar o azedume ou a hilaridade. Por que hilaridade? Porque às vezes o espírito chega de um jeito e fala coisas, às vezes, engraçadas, ou a própria situação é engraçada. Eu já vi comunicações que eram muito engraçadas, assim. Não só o jeito do espírito, mas né, a maneira dele falar e a situação em si. Às vezes é muito engraçado, só que nós não devemos levar para esse lado na reunião. Né? Nós não devemos levar para a hilaridade. Né? Nós não devemos induzir o grupo a isso. Né? A reunião mediúnica é algo muito sério. Né? E tem situações que às vezes realmente são engraçadas. Tem situações, tem coisas às vezes que o Espírito fala que é engraçado mesmo. Só que nós não devemos dar risadas durante a reunião, não devemos... Dessas pessoas, né, com essas pessoas, não. Né? Às vezes um espírito amigo, um espírito mais descontraído, conhecido nosso, que às vezes fala alguma coisa até para descontrair o ambiente, tudo bem, né? No final da reunião é uma coisa. Agora, esses que vêm necessitados, nós não temos esse direito, né? De levar para o lado da hilaridade. O espírito pode até querer brincar com o grupo, né? Pode até querer fazer o grupo dar risada para, né? De alguma forma ali controlar o grupo, né? Falando coisas que levam para esse campo, né? Mas nós não precisamos entrar nessa, né? Nós não precisamos entrar por esse caminho, tá? Nós temos que lidar com seriedade, né? Inclusive, aqui vai uma coisa assim que eu acho que nem vai ter nesse livro, né? Mas que é importante lembrar. Após os atendimentos, ao final da reunião, nós nunca devemos falar a respeito das comunicações de uma forma hilária ou de uma forma assim, como se tivéssemos ganho uma partida. Olha, aquele espírito estava difícil, mas você conseguiu convencê-lo, né? Você está de parabéns porque conseguiu convencê-lo, como se fosse uma questão de convencer as pessoas, de ganhar alguma coisa. Não é uma partida, não é um campeonato. É a vida das pessoas. E tem espíritos que se comunicam que estão há séculos em situação de revolta. Você já pensou? Né? Tem até uma situação, num dos livros da minha mãe, né, que o espírito conta, acho que é o espírito Eduardo, se não me engano, no livro Comunicação entre Dois Mundos, se eu não me engano, tá? Em que conta uma das nossas reuniões mediúnicas que dá um trabalho danado para ajudar o espírito, para que ele aceitasse a ajuda, né? Para ele sair da situação de defensiva dele e aceitar a ajuda. E ele estava por ali ainda no final da reunião, ouvindo as considerações finais. Acabou a reunião e os encarnados começaram a conversar, né? E alguém fez um comentário desse tipo, né? Que o doutrinador tinha conseguido, que o espírito estava difícil, mas que ele tinha conseguido, tipo, dobrar o espírito, né? Tinha conseguido. Aí o espírito ficou revoltado, né? Porque ele confiou, né? Na verdade é isso, uma relação de confiança. Quando ele aceita ajuda, ele está confiando em nós. E aí depois alguém fala que como se ele tivesse sido enganado, como se tivesse sido convencido, tivesse sido dobrado, vamos dizer assim, né? Então isso caiu muito mal, deu um trabalho danado para os espíritos amigos contornarem a situação junto com aquele espírito que estava ouvindo, né? Que a muito custo acabou se acalmando e retirado do ambiente e tal. Mas veja a delicadeza, né? Veja a delicadeza, veja a sutileza, né? O cuidado que nós temos que ter, a prudência que temos que ter em fazermos alguma referência aos espíritos que foram objeto da nossa reunião, né?
E nós temos que ter humildade, respeito, né, por esses irmãos. Muito cuidado com o que formos falar, né? Antes, durante e depois da reunião, tá, pessoal? Esse livro, Comunicação entre Dois Mundos, Laine, é da minha mãe, é da Célia Xavier de Camargo, tá? Ela tem vários livros editados já, médium psicógrafo, né? Então, esse livro é um livro que fala especificamente de mediunidade, né? Das questões envolvendo a mediunidade, tá? Certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, né? O esclarecimento não será, todavia, longo em demasia, compreendendo-se que há determinações de horário e que outros casos requisitam atendimento. A palestra reeducativa, ressalvadas as situações excepcionais, não perdurará assim além de 10 minutos. Então aqui, desculpa, aqui o André Luiz, ele está colocando uma sugestão, um parâmetro. Não quer dizer que é uma lei, né? E deu 10 minutos, você vai contar no relógio, né? Você vai contar no relógio, você está lá conversando com o espírito, toca o relógio, deu 10 minutos da comunicação, fala, meu irmão, sinto muito, acabou o seu tempo. Não é assim. Tá? Não é uma lei que você vai seguir rigidamente, né? Tem a sua flexibilidade. Nós precisamos ter um parâmetro que não vamos nos estender demasiadamente em todos os casos. Nós vamos, aqueles que requisitem um pouco mais, geralmente são casos de obsessão, de espíritos revoltados, espíritos perversos, assim, levianos, né, que exigem uma argumentação mais cuidadosa, mais prolongada, mas também sem tomar todo o tempo da reunião, né? Porque os médiuns, os outros médiuns precisam trabalhar também. Existem outros espíritos necessitados a serem socorridos também, né? Inclusive, às vezes acontece de algum espírito leviano querer tomar o tempo do grupo. E fica naquele chove não molha, né? E fica naquele chove não molha, eu quero ajuda, não quero não, eu quero ajuda, não vou querer. Quando o espírito começa com essa de não, me ajuda, depois não quero ajuda não, eu fico, peraí, você quer ajuda ou não quer ajuda? Eu não estou entendendo. Por quê? Porque alguns espíritos, eles querem tomar tempo do grupo, para que não haja a produtividade que o grupo pode ter. Entendeu? Para que os médiuns não trabalhem, para que os necessitados não sejam socorridos. Então aí o doutrinador tem que ter essa malícia, tem que ter essa vivência, tem que ter essa experiência para analisar também o caso a caso, e o espírito está ali muito nesse chove não molha, né? Não sabe se casa, se... você também colocar um ponto final na conversa quando está demonstrando que não vai sair do lugar e você já tentou de tudo e nada funciona, ok? Né? O espírito tem o direito de não querer ajuda. Então, meu irmão, Deus abençoe, nós estaremos aqui se você precisar, quiser, né, a nossa ajuda, nós estaremos aqui. Você sabe onde nos achar. Né? Então, tem situações que às vezes a gente tem que agir dessa forma, né? Com respeito, mas colocando um limite também, para que não se estenda demais, né? Então, não passar normalmente assim de 10 minutos. Tem muitos atendimentos que a gente faz rapidamente, questão de 2 minutos, 3 minutos. Você consegue atender quantos e quantos espíritos a gente consegue atender rapidamente. Né? Tem gente que até acha estranho, fala, mas como é que é tão rápido assim? O espírito se comunicou, né? Tá ali sentindo as dores e tal, aí a gente sugere, né, a aplicação de uma medicação, estamos começando o tratamento, já vai aliviar, tal.
1 minuto, 2 minutos, faz o espírito adormecer. Ele estava em crise de dor, de mal-estar, de enjoo, de tontura, de... Aí você tira ele da crise, ele adormece, houve o choque anímico, ele entrou em contato com as energias do médium, do grupo, pronto, acabou. Você pode encaminhá-lo aos espíritos amigos que vão levá-lo. Não faz ele fazer uma prece curtinha, Jesus me ajude, Deus me ajude, Maria de Nazaré me ajude. Alguma coisa assim que possa servir de indutor à mudança vibratória, né? Esses elementos de fé, assim, eles ajudam a induzir a uma questão vibratória melhor, né? Uma situação vibratória melhor. Aí você ajuda um monte de espíritos, a gente consegue ajudar rapidamente, né? Não precisa perder muito tempo, de uma forma objetiva, prática. Não precisa fazer a palestra para o espírito, né? Pregar o evangelho, falar de Allan Kardec, nada disso. O espírito está ali precisando de alívio, né? E isso vai ser depois. Depois ele vai aprender um monte de coisa. Mas na hora ali vai ser mais o alívio mesmo, né? E os espíritos mais revoltados, eles precisam confiar em nós. A gente precisa achar o ponto de interesse dele, né? Não é com pregação também. Alguns argumentos doutrinários podem ser necessários, Jesus pode ser necessário, mas não ficar com pregação, né? É um papo muito mais humano, né? Muito mais centrado na questão dele, não numa questão doutrinária, mas na questão dele, né? No que ele passou, no que ele sofreu, né? No modo de pensar dele, que aí nós vamos analisar, né? Isso é importante. Deixa eu ver, Socorro Rocha colocou. Às vezes percebo o dialogador, né, o doutrinador, o esclarecedor. Percebo que o dialogador, quando vem um espírito muito endurecido, ele fica com medo e solicita que ele seja levado pelos benfeitores. Acho que a falta de segurança atrapalha na ajuda. Sim, Socorro, exatamente. Essa é uma situação que não deveria ocorrer, tá? Por quê? Nós temos que ser destemidos, como diz o Hermínio Miranda, né, no livro Diálogo com as Sombras, né? Não há motivo para temer, né? Nós temos que aprender a dialogar com esses irmãos. E se estão vindo, é porque nós temos condição de ajudá-los. Mas nós temos que aprender a dominar o medo, né? Superar o medo, ainda mais quem dirige um trabalho, tem que aprender a fazer isso, né? Ok. A Wanda colocou aqui: me acidentei gravemente em março e estou sempre vendo vultos escuros passarem na minha frente. Interessante. E você, antes de você se acidentar, você não via nada, Wanda? Eu pergunto isso porque é interessante, mas tem certas situações mesmo, lá certas situações que a gente passa, traumáticas, né, acidentes, choques emocionais, tá? Que às vezes parece realmente abrir certas percepções que antes a gente não tinha, tá? Inclusive, como a mediunidade ela tem a ver com a emancipação da alma, um certo desligamento do espírito com relação ao corpo, por incrível que pareça, tem algumas situações de choque que a gente sofre, ou acidente, ou susto muito grande, né? um medo muito grande que passou, um choque emocional, que às vezes é tão grande que a pessoa fala assim, quase que eu desencarnei de medo, né? Não é exatamente isso, mas é quase, né? Porque às vezes é como se provocasse um certo deslocamento mesmo do espírito com relação ao corpo. Um certo desajuste no acoplamento espírito-corpo. Eu já atendi caso, por exemplo, de uma moça, né,
que após um assalto que ela presenciou, né? Teve que se abaixar, tal, que ela tiroteio, um assalto a banco, não sei o que lá. O susto foi tão grande e o choque foi tão profundo que eu percebi que ela sofreu esse abalo na junção espírito-corpo. Inclusive, a partir daí ela começou a falar uma outra língua. Ela começou a falar búlgaro. Acho que era isso, búlgaro, né? Que ela não conhecia, não sabia, e começou a falar uma outra língua espontaneamente. Quer dizer, a coisa foi um choque tão grande que meio que provocou um desajuste no acoplamento espírito-corpo e abriu acesso a certas recordações do passado, onde provavelmente ela falava uma outra língua, né? Então é interessante, mas a gente vê relatos assim, né, de pessoas que quando passam por certos processos traumáticos, muitas vezes depois daquilo começa a ver, né, espíritos amigos ou espíritos obsessores, né? É interessante isso. Ok. Deixa eu ver aqui. Tá certo, vamos lá, né? Depois eu vejo aqui. Então vamos continuar. Se o comunicante perturbado procura fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o diretor ou auxiliar em serviço solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes para que o necessitado rebelde seja confiado a assistência de organizações espirituais adequadas a isso, né? Veja bem, o que o André Luiz está dizendo é assim: se a despeito de toda tentativa de você mudar o pensamento do espírito, né? Ele está preso na revolta, ou ele está preso, está fixado na reclamação, e você conversa, e argumenta, e tenta técnicas, e tenta recursos, tal, e nada funciona. Então, faz uma oração, que ele seja encaminhado. Às vezes a gente tem que interromper o diálogo. Fala, meu irmão, me permita, eu vou orar por você, né? Aí o médium vai parar de falar, né? E o espírito vai, o doutrinador vai fazer uma prece. Vai pedir para os espíritos amigos conduzirem o nosso irmão, né? De modo que a reunião possa prosseguir e ele tenha o atendimento da espiritualidade que os espíritos amigos acharem melhor, né? Então é um recurso que a gente tem para colocar um fim numa situação que não está sendo produtiva, ou tão produtiva quanto a gente gostaria que fosse, tá? A Zelinda colocou aqui, muito boa explanação, tudo bom, Zelinda? Como enxergo o outro lado, é mais fácil para orientar os irmãos. Quanto à segurança, temos que acreditar na proteção dos mestres, exatamente. Não é? Quando você vai fazer a doutrinação e você enxerga um pouco mais da vida espiritual, né? Você tem uma mediunidade de vidência, então isso pode facilitar em alguns aspectos, né? Cada um vai ter dos recursos que precisa dentro da estrutura que tem. Cada um vem com os recursos que precisa para trabalhar, né? Para trabalhar. O cerâmico está dizendo, tem desobsessão involuntária? Tem, né? Diríamos involuntária sim, porque a pessoa ela está inconsciente. Ela é uma obsessão, ela está vampirizando inconscientemente, por exemplo, um familiar dela. Ela desencarnou, está em condições muito ruins na vida espiritual, permanece em casa
e está junto de um familiar e fica vampirizando esse familiar, inconscientemente, involuntariamente. Né? Então, sem que ele saiba, ele está drenando a energia do encarnado, do familiar. E pode levar o familiar a uma depressão, pensamento suicida. Né? Então, isso pode acontecer sim. Tá? A Socorro Rocha colocou: sou médium e recebo muitos espíritos de energias pesadas e suicidas. Às vezes penso que não irei aguentar. Essa semana senti que o espírito zombava do dialogador e me senti mal. O coração acelerou, respiração ofegante. O que você me aconselha a controlar uma situação como essa? Então, isso foi através de você, né, Socorro? E aí? Então, normal, o espírito zombado do doutrinador é uma situação normal, tá? Eu diria uma situação normal. Você como médium, né? Lógico que você vai filtrar algumas coisas que você julga inconvenientes. Não é tudo que o espírito falar, não é tudo que o espírito quiser fazer que você vai permitir, tá? Então aí você é o filtro. Né? E você tem que saber o que você está fazendo ali. O médium, ele nunca pode esquecer o que ele está fazendo na reunião. Né? O médium não pode esquecer que a função dele é ajudar ao doutrinador para que ambos possam ajudar o espírito necessitado. O médium não pode esquecer isso. Tem médiuns que esquecem totalmente isso. E ele se presta muito ao que o espírito quer fazer, mas cria uma dificuldade muito grande para o doutrinador. Ele não funciona como um filtro muito adequado. Né? Então ele coloca uma dificuldade muito grande, um peso muito grande para quem vai conversar com o espírito. Entendeu? Então, por isso que o médium precisa se evangelizar também. O médium precisa se aperfeiçoar para que ele seja um filtro melhor. Então ele tenha mais discernimento do que falar, do que não falar, do que ele permite que o espírito faça, o que ele não permite, tá? Isso é muito importante, pessoal. Eu sempre falo para os médiuns: fulano, lembra o seguinte, é você e eu, nós somos parceiros aqui, tá? Você lembra? Eu estou do seu lado, para o médium, né? Eu estou do seu lado, você está do meu lado, nós estamos juntos nessa empreitada aí, tá? Nós vamos nos ajudar. Para quê? Para que a gente possa ajudar o espírito necessitado. Porque senão fica o doutrinador e fica contra o doutrinador, o médium e o espírito. Porque o médium está se prestando totalmente ao que o espírito quer. Vocês entendem? E não pode ser assim. Quando é um espírito amigo, quanto mais fiel o encarnado, o médium for ao espírito amigo, melhor vai ser a comunicação. No caso de um espírito obsessor, no caso de um espírito perverso, leviano, não pode ser assim. Tá? Não pode ser assim. Você não pode fazer tudo e falar tudo o que o espírito quer. Você tem que funcionar mais como filtro. Entendeu a diferença? Aí que o pessoal confunde um pouco. Mas o médium tem que ser fiel ao que o espírito está falando. Não, tem que ser fiel quando é um caso de um espírito bom que está trazendo uma mensagem. Agora, quando é o espírito necessitado, você não precisa falar os palavrões que ele está falando, você não precisa ofender todo mundo na mesa, você não precisa falar palavras obscenas, você não precisa dar murro na mesa, tem um monte de coisa que não precisa fazer. Não precisa tamborilar na mesa, né? Ok? Então isso é um médium que vai funcionar como filtro. Ele vai filtrar e vai passar daquilo que é necessário para que o doutrinador saiba o tipo de comunicação que é, o que ele precisa falar, né? A característica do espírito, mas não passar tudo exatamente, né? A Marileia colocou, né? No caso dos acontecimentos traumáticos que causa como que esse desajuste, esse desalinhamento corpo-espírito, né? Perispírito aí no meio também. Qual o melhor caminho para o alinhamento?
Veja bem, depende da situação, depende do que ocorreu e depende dos sintomas que a pessoa está sentindo, como que ela reagiu ao fato que chocou, que produziu choque emocional, né? Tem pessoas que precisam de psicoterapia, né? Tem pessoas que você tem que analisar, você tem que avaliar. Às vezes, na casa espírita, atendimento fraterno, né? Você consegue ouvir a pessoa, tal, mas muitas vezes a pessoa precisa de uma psicoterapia. Às vezes foi tão profundo o negócio e abriu até o acesso a recordações do passado, por exemplo. Então, às vezes você precisa de um entendimento cuidadoso, delicado, né? E aí nós vamos ajustando, como no caso da moça que eu falei para vocês, né? Inclusive ela já desencarnou, anos mais tarde já desencarnou, né? Nesse caso específico, eu ajudei a pessoa a se integrar de novo na sua vida, na sua realidade material, ao seu corpo, tá? Porque é o nosso corpo que liga a gente à vida material, não é? A gente está encarnado num corpo. Então a gente precisa se ajustar bem a esse corpo. As rotinas do dia a dia, porque tudo isso ficou afetado, né? Para essa moça, tudo isso ficou afetado. As rotinas, a relação dela com o corpo dela, né? Um monte de coisa, né? Então eu fui ajudando a pessoa vagarosamente, né, a se ajustar, a se alinhar de novo com a sua vida material, com a vida do aqui e agora, com o seu corpo do aqui e agora, tá? Ok. A Cerâmicos colocou aqui, né? Às vezes fico perdida por receber no centro espírita. Quando vou no tratamento, por mais que eu me eduque, acaba acontecendo. Veja bem, Cerâmicos, estou chamando você de Cerâmicos porque é o nome que está aí, né? Essa é uma questão delicada, por quê? Porque às vezes a abordagem, às vezes não é culpa sua, tá? É que às vezes a abordagem que se tem na casa espírita, muitas vezes não é a melhor, dependendo da casa espírita, tá? E aí as pessoas se sentem culpadas, né? Os médiuns, você que está recebendo espírito, né? Se sente culpado, aí a pessoa da casa fala assim, você tem que se controlar, né? Aí você fala, mas eu estou tentando, e incorpora, né? Contra a sua vontade, você incorpora. Às vezes não lembra de nada, inclusive do que aconteceu, não sei qual é o seu caso, né? Se você é médium consciente ou médium inconsciente, né? Mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa chega com mediunidade na casa espírita e não há lugar nenhum onde ela possa incorporar. Porque ela vai assistir palestra, incorpora. E fala, não, você não pode incorporar no salão porque está na hora da palestra. Ok, a gente entende, né? Aí você vai tomar passe, entra na cama de passe e incorpora. Fala, não pode incorporar aqui porque é hora do passe. Né? Fala, ok, você tem que se controlar e tal. Aí você tem que estudar, vai estudar que você melhora. Aí você vai fazer um curso básico, vai fazer o estudo da mediunidade, você chega lá, você incorpora. Aí o pessoal fala assim, não, mas aqui não é lugar de incorporar, porque aqui é o lugar do estudo. Né? Eu falo, peraí, eu estou na casa espírita, não tem lugar nenhum onde eu possa incorporar, né? Por que eu falo isso, né? Porque o médium, quando ele produz muita força mediúnica, ele vai precisar, muitas vezes, de ir dando passividade ao mesmo tempo que ele vai aprendendo. Ao mesmo tempo em que ele vai assistindo palestra, ele precisa ter um momento onde ele possa começar a incorporar, para começar a gastar parte da sua força mediúnica. Porque enquanto não começa a regularizar o fluxo mediúnico, a pessoa não melhora, pessoal. E eu já vi casos que a pessoa fez o curso inteiro de mediunidade, chegava mediunizada e saía mediunizada.
E o pessoal do centro, o pessoal do curso percebia que a pessoa estava mediunizada, ninguém orientava nada, ninguém falava nada. Falava, você estava com. Eu percebi mesmo que você estava incorporado, porque seus olhos estavam vermelhos, o seu rosto mudou, não sei o quê. Mas ninguém fazia nada. Entendeu? Então, normalmente se coloca tudo sobre o participante, sobre o médium, sobre o paciente, né? Por exemplo, a gente, na nossa casa espírita, a gente vai atendendo individualmente, após a reunião pública, o passo e tal, a gente vai atendendo individualmente e muitas pessoas que a gente atende começam a incorporar durante o atendimento. Eu atendo o espírito, converso, vou entendendo como é que é a mediunidade da pessoa, vou orientando, né? Vou explicando o que é mediunidade. Semana que vem a pessoa volta, pode ser que ela incorpore de novo ali comigo, eu estou sozinho com a pessoa, não tem constrangimento nenhum, né? E aí a pessoa vai melhorando, né? Daqui a pouco ela já não incorpora em casa, já não incorpora no trabalho, já não incorpora na hora do passe, já não incorpora na hora da palestra. Por quê? Porque ela está ali comigo incorporando. Só que na medida que a pessoa vai tendo condição, o que eu vou fazendo? Eu vou encaminhando a pessoa para a reunião mediúnica, que é o melhor lugar para ela ir aprendendo e incorporar, se for necessário. Quando a pessoa está ainda num nível de desequilíbrio que não é interessante que ela vá à reunião mediúnica, enquanto isso eu vou tratando ela individualmente. Onde ela vai podendo incorporar, a gente vai orientando e tal, até que ela tenha condição. Vai regularizando o fluxo da energia mediúnica, né? Às vezes leva algumas semanas ou alguns meses, vai regularizando, aí a gente vai encaminhando a pessoa, a gente já orientou, já explicou, já, né? A gente vai encaminhando a pessoa para a reunião mediúnica, entendeu? Então, como a gente já viveu muito tempo em casa espírita, já dirigiu casa espírita, dirige casa espírita, né? Muitas reuniões mediúnicas, tá? Então a gente sabe como é que funciona a coisa, né? E funciona desse jeito, né? Por isso que a gente não pode acreditar tudo a quem está chegando. Quem está chegando muitas vezes não tem informação nenhuma. E a pessoa não tem controle mesmo. Ela está indo para o centro para adquirir uma coisa que ela não tem. Mas aí você chega no centro, o pessoal, você tem que se controlar, porque aqui você não pode incorporar assim em qualquer lugar. Eu falo, mas então como é que eu faço? Eu não estou conseguindo me controlar. Me ensina como é que eu faço. Né? Vocês entendem? Então isso a gente tem que ir cuidando individualmente para que a pessoa vá aprendendo e vá gastando parte da energia que ela produz. É isso que vai gerar, que vai dar estabilidade para ela, para estudar. Aí ela vai ficando bem, aí ela vai estudar, vai aproveitar a palestra, vai aproveitar o curso, aí vai ficar uma beleza, né? Ok? Ok. Deixa eu ver, quase na hora, né? Vamos ver se a gente termina isso aqui, pessoal. Acho que tem só mais um aqui, ó. Nesse caso, a hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante asserene o companheiro perturbado, amparando-lhe o afastamento da cela mediúnica, né, do corpo do médium, à maneira do enfermo desesperado da terra, a quem se administra a dose calmante, para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. Quer dizer, tem casos, né, muitos casos, inclusive de revolta e tal, que após um bom tempo de conversa, né, e aí você precisa encerrar também para não ficar estendendo demais, você pode induzir o espírito ao sono. Né? Você pode, nós estamos aplicando uma medicação, você vai sentir muito sono, você está muito cansado e tal, e vai usando a hipnose, né? Vai utilizando a sugestão hipnótica
induzindo, junto com a ajuda dos bons espíritos, o espírito a adormecer. Às vezes é um remédio que ele precisava, vai ficar dormindo algum tempo, sob os cuidados dos bons espíritos, né? Então pode ser o grande remédio para aquele momento ali, né? Ok. O Jean colocou, eu sinto um desequilíbrio energético muito grande, tanto no corpo quanto na vida. Já me informaram que eu posso ter alguma mediunidade, até porque eu sofro de alguns problemas psicológicos há vários anos, como a síndrome do pânico. Mas, incrivelmente, toda vez que me organizo para ir a um centro, algo acontece e eu não consigo ir. Então, isso é muito comum, Jean. Por quê? Porque, frequentemente, aqueles que estão patrocinando o desarranjo que você está sentindo na sua vida, no seu corpo, no seu emocional, na sua mente, né? São os mesmos que provocam, que sabotam as suas iniciativas de buscar uma casa espírita. Tá? Nesse quadro que você está me passando aqui, muito provável de você realmente ter uma sensibilidade e de você estar sofrendo um impacto espiritual, uma pressão espiritual considerável. Tá? Quando você tenta sair desse processo, aí aumenta a pressão, tentam desarticular a tua busca da casa espírita, né? A tua ida à casa espírita. Você tem que vencer essa barreira aí, entendeu? Tem que bater o pé, tem que afirmar a sua vontade, quem manda na minha vida sou eu e eu vou em frente e vou buscar. Então, no começo, as primeiras idas talvez sejam difíceis. Pode acontecer de você ir na casa espírita até passar mal, sentir alguma coisa, pode acontecer, não quer dizer que vai. Mas é natural. Por quê? Por causa dessa tentativa de sabotarem. Mas busque, né? O que eu sugiro assim, busque os tratamentos espirituais, né? Busque tomar um passe na casa espírita, que isso vai te fazer bem, tá? Tem que ser firme, né? Isso mesmo. Ok, pessoal? Cerâmicos aqui, então já fui e me tiraram por ser esponja. Tiraram você do curso, é isso? Né? Então. Ai. Mas é assim mesmo, pessoal. A gente tem que ter um pouco de paciência, né? A gente tem que ter um pouco de paciência, mas a gente tem que ir achando os nossos caminhos, né? Às vezes numa casa é mais difícil, na outra o pessoal já atende de uma forma melhor, né? Já cria menos obstáculos para você ir se aproximando da área mediúnica, cria menos obstáculos, porque tem casa espírita que cria muito obstáculo. Né? A casa, às vezes, você diz uma casa séria, porque aqui é tudo muito sério e tal, né? E aqui tem que estudar 10 anos, aqui 5 anos para a pessoa chegar. Né? E isso é usado como propaganda de uma casa séria, porque aqui a gente segue isso, segue aquilo, né? E não percebem que estão afastando uma porção de pessoas que poderiam se tornar médiuns muito bons, que vão procurar outras casas, e às vezes até outras religiões, né? Porque não foram bem atendidos. Eu falo assim, mas as pessoas que chegam na nossa casa, as que ficam estudando, né? Essas prosseguem. Pois é, as que conseguem, né? As que não têm uma mediunidade mais ostensiva, elas conseguem ficar só estudando, conseguem ficar só vendo palestra, né? Porque não vem com a mediunidade ostensiva, né? Mas e as pessoas que vêm? Né? Então a gente está só priorizando aqueles que conseguem. Quem não consegue acabam tendo dificuldade, né? E vão procurar outros lugares. A gente recebe na nossa casa espírita muitos médiuns precisando de ajuda, né? Muitos médiuns. Em pouco tempo, relativamente, a gente consegue fazer esses médiuns produzirem, né? E os sintomas vão melhorando, a vida vai se ajustando, né? A vida não é perfeita de ninguém, mas
né? As pessoas vão se ligando à reunião mediúnica, aos estudos, à vivência na casa espírita e vão encontrando o apoio que precisa, né? Então, não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil, só precisa um pouquinho de boa vontade, de flexibilidade, né? Acho que os programas ficaram muito rígidos demais. Nós temos que ter um pouco de flexibilidade, né? As pessoas não são todas iguais, os problemas não são todos iguais, as mediunidades não são todas iguais, as questões emocionais das pessoas não são todas iguais. Pelo contrário, cada pessoa tem a sua individualidade, tem as suas características e precisa de uma abordagem individual. A gente tem tentado tratar todo mundo de um jeito só. É tudo do mesmo jeito para todo mundo, só que isso não condiz com a necessidade individual do ser humano. Precisa de uma abordagem individual para cada um. E eu vou dizer uma coisa, vale a pena, viu, pessoal? Vale a pena uma abordagem individual para cada pessoa. Não é trabalho muito grande, não é nada de extraordinário. É só ter um pouquinho de boa vontade que se consegue muita coisa nesse sentido, tá? Ok? Pessoal, vamos finalizar então, acho que já estamos na hora, né? Já 21, né? Vamos fazer a nossa prece final, tá? Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, espiritualidade, pela oportunidade que estamos tendo novamente. Que a luz do Teu amor permaneça conosco, de retorno aos nossos lares, às nossas vidas, ao nosso descanso, oportunidade do sono. Que todos possamos, Senhor, ter um desprendimento durante o descanso do corpo, para que o espírito possa aurir forças novas nos tratamentos espirituais, nas palestras espirituais, nos trabalhos de ajuda, no aprendizado, na companhia dos bons espíritos. E de manhã, ao acordarmos, possamos estar muito melhores, muito mais tranquilos, com estímulos para o bem, com boa vontade, com energia e com muita disposição. Obrigado por tudo e que a luz do Teu amor permaneça sempre conosco. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Um grande abraço em cada um, tá? Que Jesus abençoe a todos. E fiquem em paz, né? Até o próximo estudo na terça-feira, tá bom? Um abração.